pela oportunidade. Quero iniciar a leitura com você no livro que consta a narrativa da noite do dia de hoje, que é o livro de Marcos, capítulo 5, versículo 24. Marcos, capítulo 5, versículo 24. Para ficar mais fácil para você, a epígrafe do texto, o título da narrativa, trata-se sobre a mulher, ou seja, a cura de uma mulher enferma. Vou ler somente alguns versículos, pois algo eu tenho ainda para passar para a igreja. Em nome do Senhor Jesus, eu não quero prolongar. Quero fazer tudo aquilo dentro do tempo e do espaço que Deus me permitiu. Todos encontraram? Amém. Marcos, capítulo 5, versículo 24. Diz assim: grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo de mal a pior. Amém? Então agora eu peço que você tome seu assento, você fique ligado com Deus, você não se distraia com nada. Nesse momento, essa semana, a pastora Rosângela, se não me engano, terça-feira, recebeu uma mensagem pelo WhatsApp, e essa mensagem foi de uma irmã que estava falando de um sonho que ela teve. Na verdade, foi um sonho, mas um sonho revestido de uma visão. O que seria isso? Ela adormecida, Deus revela algo a ela em sonho. E esse algo que Jesus revelou a ela foi sobre a vinda dele. E eu fui orar e falar com Deus depois que eu escutei aquilo, e digo para você, com toda certeza, me trouxe um temor e um tremor muito grande. Eu decidi, passei para o grupo dos irmãos. Nós temos aqui um grupo que é grupo de oração. Então, enfim, muita coisa às vezes não dá para se falar pelo telefone, nós falamos por mensagem, e eu passei e pedi que cada um, tanto dos obreiros como dos colaboradores que integram esse grupo, ouvissem e dando um ok posteriormente, para que eu tivesse um entendimento, para que quando eu falar o que Deus me mostrou, diante do que Deus falou com essa mulher, principalmente, vamos dizer, quem ouviu entender, e você que vai ouvir agora o que o irmão Carlos vai passar, você também vai entender o que Deus vai falar. Então eu peço a você, preste muita atenção nesse testemunho. Não é nada visual, é audiovisual. Aliás, é só no áudio, não é visual. Amém? Então, por gentileza, irmãos, pode passar para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus, igreja. Amém. Glória a Deus. Eu tive um sonho que o telefone de casa tocava, e quando eu vinha atender o telefone, era o Rodolfo, marido da Betinha. Aí ele falava assim: vem aqui em casa, que a Betinha sumiu. Aí eu, rapidão, eu fui para a casa dele. Quando eu cheguei lá, ele abriu a porta, tinha muito calçado e bolsa. Para tudo quanto é lado que eu olhava, era calçado e bolsa. Meu olho já cresceu naquilo, né? Aí eu falei para ele assim: nossa, ela sumiu, o que você vai fazer com tudo isso? Ele falou: eu tenho que dar um jeito, eu tenho que tirar daqui. Aí eu falei: nossa, você me dá, eu posso pegar uns pares? Pode, só que não serve para você, porque você calça 37, 38, ela calça 35, 36. Aí eu disse para ele assim: não tem problema, eu corto meus dedos, vai servir sim. E peguei a bolsa, o tênis daquilo, nossa, numa empolgação, eu comecei a colocar sapato dentro da bolsa, sapato dentro daquela sacola. De repente, ele ligou a televisão, e na televisão falava a respeito de desaparecimento. E assim, foi muito rápido. Aí as pessoas, começou a cair uma muvuca na rua, e as pessoas gritavam: socorro, socorro, sumiu meu irmão, socorro, socorro, sumiu minha avó, minha mãe, meus filhos. Aí eu dei conta, falei: misericórdia, é o arrebatamento. Daí eu falei assim: mas como? A Betinha subiu? Eu não, Betinha estava convertida. Aí o marido dela falava assim: ontem mesmo ela ligou lá para o Zé Guia, só queria saber, ela estava muito interessada nesse negócio de arrebatamento mesmo. Aí eu falei: misericórdia, como assim ela subiu e eu não ficava inconformada? Ele: não, isso não pode acontecer. Gente, não, isso não pode acontecer. Aí Deus falava comigo assim, eu falava assim: mas gente, ô Jesus, como assim ela sumiu?
O senhor está querendo mostrar para mim que eu gosto muito de calçado, por isso eu não subia, eu estava com o coração no calçado? Aí Deus ministrava para mim e falava assim, ela tinha bastante calçado, igual você, até mais. Só que o coração dela não estava nos calçados, ela tinha vida de santidade. Eu, misericórdia. Aí eu lembrei da igreja, fui correndo para a igreja. Quando eu saí na rua, era muito carro, era muito acidente, um carro em cima do outro, ali tinha ônibus, ali tinha carreta, era aquele rebuliço, e muita gente gritando na rua. Quando eu cheguei na igreja, para minha surpresa, a igreja estava lotada. A igreja lotada, com muitas irmãs do círculo de oração, as irmãs de pé cantando, volta Jesus. Aí eu parei na porta da igreja. Aí Jesus falava para mim assim, como eles estão cantando volta Jesus, pedindo para eu voltar, sendo que não estão preparados? Olha lá no púlpito, quanto pecado encoberto. Olha quantos obreiros aqui, tem muitos que dão oportunidade para as irmãs para ficar olhando, observando as irmãs por trás. Eu falava, misericórdia, meu Deus, como assim? Ele falava, olha para a minha igreja, olha quanto pecado, quanto lixo na minha casa. E eu chorava muito, e Deus ministrava no meu coração e falava assim, olha as vestes das irmãs, quantas vestes sensuais. E eu olhava assim, eu falava, meu Pai do céu, a igreja está doente mesmo. Aí ele falava assim, olha os adolescentes e a mocidade. Nem Bíblia na minha casa eles trazem mais. Eles pegam a Bíblia e falam, não combina com o meu look. E eu falava, meu Pai do céu. E Jesus falava assim, olha quantas vestes sensuais. Muitos jovens e adolescentes estão fazendo da minha casa ponto de desfile de moda, ponto de encontro, mas para me adorar são muito poucos que vêm. Olha, quantos e quantos homens tiram 1h30, 2 horas para limpar os seus carros e não tira 15 minutinhos para fazer uma visita e orar para aqueles irmãos que são carentes, que precisam de uma palavra de ânimo. Olha, é fácil, muito fácil vestir a roupa de santidade para a igreja, mas são poucos, muito poucos os que me buscam de verdade. Olha, vê lá nas escolas, quantas pessoas são santos lá na escola, entre 4 paredes, como você é em 4 paredes, no teu trabalho. Aí eu comecei a chorar muito, eu chorava muito, falava, cadê o pastor? O pastor não estava. Aí, eu me desesperei muito. Aí eu falava assim, me perdoa, Jesus, me perdoa, mas não tinha tempo de te buscar. Jesus falava para mim assim, como você não tinha tempo, você tira 3 dias por semana para limpar a sua casa e não tira meia hora para limpar o lixo que há na sua alma? Nossa, foi tremendo. Aí Jesus falou assim, transmita isso para a minha igreja. E fala para a minha igreja que eu quero santidade, pois sem a vida. Glória a Deus. E é o que nós estamos fazendo hoje, transmitindo a você. Essa mensagem é para toda a igreja, para que haja um conserto. Desculpa a expressão que eu vou usar, mas para que nós tomemos vergonha na nossa cara. Busquemos a Deus enquanto há tempo. Eu vejo as pessoas reclamando por tanta coisa e um dos tópicos da reclamação, eu vejo Deus enquadrado. Sempre as pessoas tendo algo para reclamar de Deus. Mas cuidado, Jesus está voltando. E se Ele voltar, eu sinto muito lhe dizer, se eu ou você não estivermos conforme Ele quer, nós vamos ficar. Esse testemunho não foi nada que a irmã pensou, que a irmã imaginou, não. Foi o que Deus falou com ela. E até agora, isso gera temor no meu coração, e depois de eu ouvir, ainda nesse momento, eu ainda fico mais atemorizado, eu ainda fico mais preocupado, sabe por quê? Porque eu não sei a hora e nem o dia que Jesus vem nos buscar. Eu me obedecer e vier agora. Será que essa igreja vai subir? E eu fui me fazer essa pergunta. Eu fui perguntar para Deus se eu iria subir. E com o meu joelho dobrado, perguntando, Pai, se o Senhor voltar hoje, eu vou subir. E Deus me deu um avião. E naquele avião, eu via parado no hangar, a escada, e Deus falava assim, em relação a essa igreja, se eu voltar hoje, poucos vão subir.
Se liga com Deus. Deus não está de brincadeira com você, não. E nem comigo. E eu me preocupei muito. Comentei com a pastora Rosângela e eu falei, eu preciso falar para a igreja. Hoje nós temos aproximadamente 104 membros. Eu não sei desses 104 se 15 vão subir. Eu não sei. Porque se Jesus falou que é pouco, pode ter certeza que é bem pouco. Fique com essa mensagem. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Essa hora todo mundo fica com cara, né? Que acabou de sair do parque de diversão, andando na montanha russa, ou saiu da casa do espanto. Você está na casa do Todo-Poderoso, meu irmão. Glória a Deus. Glorifica a Deus. Porque hoje Deus tem uma palavra de oportunidade para a sua vida. E essa oportunidade eu vou agarrar. Essa oportunidade eu não vou deixar. E o que eu faço aqui vai ecoar para a eternidade, ou para a glória de Deus, ou para a desonra da minha vida. Eu comecei a pensar em algumas coisas que eu poderia falar com essa igreja, que eu poderia dizer para você, para incentivar você na noite do dia de hoje, a buscar Deus, a ter mais tempo para Deus. E é claro que na vida nós vamos enfrentar muitos obstáculos. Alguns obstáculos essa mulher enfrentou. Alguns talvez que ela tem enfrentado não são os mesmos que eu e você nos dias de hoje temos enfrentado, não é verdade? Mas eu aprendi e vi alguns obstáculos que ela enfrentou e que eu enfrentei, eu continuo enfrentando e que você também enfrenta. Ninguém vai fugir disso aqui do que eu estou dizendo, do que eu vou falar no decorrer dessa mensagem. O primeiro obstáculo que essa mulher enfrentou, que ela teve que lidar, foi com a fraqueza. Pergunto para você, mulher, ou o homem, no caso, não tem essa situação a qual eu vou colocar, mas nós sabemos que diante de uma perda de sangue, de uma quantidade considerável de perda de sangue, gera-se o quê? Fraqueza. Inclusive, quando você vai doar sangue, eles geralmente aconselham a você a ter repouso durante aquele dia, para que você não faça esforço algum. Mas uma mulher que durante 12 anos, num ciclo menstrual ininterrupto, ou seja, ela tinha hemorragias constantes, a qualquer momento, a qualquer hora, ela podia sangrar. E isso, eu estou dizendo para você, que era um tipo de fraqueza que ela tinha. Qualquer mulher que sofre, e se sofresse como ela vinha sofrendo, você pode observar a primeira coisa. Qual é? Mexe com toda a sua estrutura orgânica. A segunda, altera o seu humor. Terceira, mexe com o seu metabolismo. O que eu quero dizer, o que eu quero enfatizar, o que eu quero colocar para você, é que aquela mulher, ela acabou lidando durante 12 anos com uma fraqueza física. Talvez a sua fraqueza não seja uma doença, mas seja algo na esfera emocional. Você está passando por um problema, por um desequilíbrio no seu casamento. Talvez o seu problema necessariamente não seja o seu casamento, é as suas finanças que estão sendo afetadas. E isso está trazendo um certo desconforto, um certo transtorno para você, está trazendo e está gerando um tipo de fraqueza. Você não se vê com força para buscar Deus diante desses impasses, diante desses obstáculos que a vida tem colocado e tem apresentado para você. Esse foi o primeiro obstáculo que essa mulher enfrentou. O segundo obstáculo que essa mulher enfrentou, a Bíblia vai falar aqui, se não me engano, acho que é no versículo 22, no versículo 22 do capítulo 5, apesar de nós termos examinado o versículo 24, no versículo 22 vai dizer que antes de qualquer coisa, essa mulher ela nem entra no contexto, mas a Bíblia diz que Jesus foi convidado para ir rumo à sinagoga de Jairo. O que significa isso? Jairo era um homem importante daquela época. E para você entender o segundo obstáculo que essa mulher enfrentou, você precisa levar isso em consideração. Uma mulher que sofria de tal problema como ela sofria uma discriminação porque a lei judaica não permitia que ela participasse do convívio social. Ela tinha que ser afastada do meio da família, ela tinha que viver isolada. Ela era considerada uma mulher impura, uma mulher que não era sadia. Por isso a Bíblia vai dizer sobre o nome de Jairo, mas sobre o nome daquela mulher a Bíblia não se refere. Sabe por quê? Porque, meu querido e meu amado irmão, aquela mulher ela não é
vista pelo nome, mas como uma portadora de uma deficiência, como uma portadora de uma dificuldade. E o segundo obstáculo que eu digo para você, que aquela mulher enfrentou, e que é um obstáculo que diariamente, ou talvez você esteja enfrentando, ou já enfrentou, se chama preconceito. E eu tenho uma coisa para te dizer em relação a preconceito. Se você deixar o preconceito dos outros colar na sua vida, se você se deixar levar pelo preconceito dos outros, eu sinto muito, e no que eu vou lhe dizer, eu tenho pena de quem se deixa levar pelo preconceito. Porque você é magra, porque você é baixo, porque você é alto, porque você é gordinho, porque você é magrinho, você se levou pelo preconceito por conta da cor, por conta do seu cabelo. E você sabe uma coisa interessante que acontece quando nós nos levamos pelo preconceito dos outros? A primeira coisa que acaba acontecendo comigo e com você é automático. Nós temos complexos de inferioridade. Uma pessoa que sofre preconceito, ela se sente complexada. Tem alguém complexado aqui? Tem alguém que está se sentindo desprezado? Uma vez uma pessoa complexada, ela perde o seu potencial. Ela sofre um tipo de coisa chamada inibição de potencial. Ela perde a capacidade de confiança em si mesma. Tudo que ela vai fazer, ela acha que não tem capacidade. Para que eu vou fazer isso? Para que? Já somos Zé à esquerda mesmo, eu não somos Zé ninguém. Para que eu vou me meter a besta em fazer isso? E às vezes Deus quer te honrar, Deus quer manifestar o poder dele na sua vida, mas você não consegue enxergar que tem capacidade, que tem um diferencial que envolve a sua vida. E esse diferencial tem uma nomenclatura, sabe o quê? Você é a coroa da criação de Deus. Você não é qualquer um não, meu irmão. Eu e você somos a coroa da criação de Deus. Se você se deixar levar pelo preconceito, isso pode acontecer com você. Se deixa levar muito pelo que os outros dizem ao seu respeito, se preocupa muito com o que os outros acham de você, eu tenho uma coisa para lhe dizer: nem tudo que pensam sobre você de fato é. E por mais que você procure fazer o que seja certo, o que você considere, que os demais considerem como certo e agradável, no final das contas, vai ter nego metendo mal em você e dizendo que ainda o que você fez não prestou e não foi, e vamos dizer assim, não valeu. É por isso que eu tenho uma novidade para te dizer. Deus, Ele estima, Ele aprecia e Ele honra todo ato seu que é voltado para a glória e louvor do nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: tudo que façais, quer comais, quer bebais, tudo para a glória de Deus. Lembre-se disso. Aonde o nome de Deus é glorificado, Deus, vamos dizer assim, por consequência. O que seria essa consequência? Como resposta para a sua vida, sabe o que Deus faz? Te dá dupla honra. O nome de Deus é honrado e glorificado. Deus, em consequência, em resposta à sua fidelidade, o que Ele diz? Eu sou fiel para aqueles que são fiéis para comigo. Lembra de Daniel? Deus deu dupla honra. 3 impérios, 3 dinastias se passaram enquanto Daniel estava vivo, e Daniel permaneceu como o primeiro-ministro de todas. Sabe o que significava primeiro-ministro? Daniel pertenceu ao clero como um dos principais conselheiros do rei. Um escravo sendo levantado para ser conselheiro do rei, porque foi fiel. Glória a Deus. Foi o segundo problema que aquela mulher encontrou: preconceito. E talvez você que está me ouvindo está sofrendo isso, está com a estima lá embaixo, está desacreditado. O terceiro problema que aquela mulher encontrou, e que é uma coisa que todo ser humano está debaixo dessa tríade aqui que eu vou lhe dizer. Todo ser humano está debaixo do tempo, vai sofrer a ação do tempo, vai sofrer a ação do espaço ou de uma circunstância. Todo ser humano, você não tem como fugir dessas 3 coisas. Quando eu falo sobre tríade, eu estou falando sobre 3 coisas. O tempo interfere na minha vida, eu sofro uma reação por conta do espaço que eu me faço presente, e também sou levado, motivado ou desanimado pela circunstância que eu estou vivendo. A terceira coisa que aquela
mulher enfrentou foi o tempo da duração, ou melhor, a duração da sua adversidade. Pergunto para você, 12 anos é moleza? Passando por o mesmo problema? Pergunta para Davi se ele fosse vivo. Como foi 10 anos sendo perseguido pelo mesmo homem? Sendo difamado pelo mesmo homem? E você que está passando por um problema, já tem 1 ano, 2 anos, como é que você está? Se teve gente que passou 12 e você está pertinho de conquistar a tua vitória, por conta disso você já está querendo desistir? Por conta do tempo na sua vida, porque o tempo está se passando e você acha que Deus ele sofre alguma ação como eu e você sofremos? Que Deus está debaixo dessa tríade, debaixo de tempo, espaço e circunstância? Querido, Deus é o Pai da eternidade. O tempo para Deus é como nada. A Bíblia diz, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Deus não sofre o processo do envelhecimento. Ele continua sendo Deus. Meu amado, meu querido, um outro obstáculo que eu percebo, que talvez esteja também acontecendo com você, que aquela mulher vinha sofrendo com 12 anos de uma enfermidade. Essa enfermidade por si vai gerar, sabe o quê? Dor. E toda dor, ela gera desconforto. Aquela mulher vinha por 12 anos sofrendo por uma enfermidade que ninguém conseguia diagnosticar, ou ninguém, até diagnosticando, possivelmente, tinha uma solução pacífica para aquilo. E o que acontece comigo e com você quando nós passamos por situações assim? Quando nós nos sentimos desconfortáveis, a primeira reação é querer pular do barco. Aquilo que te torna, aquilo que te deixa desconfortável, faz você reagir de maneira diversa. Em que sentido? Se você se sente desconfortável em relação à cadeira que você está, a primeira coisa que acontece com você, psicologicamente, querer levantar para ver se melhora. Diante do que você está vivendo, o que acontece com você, quando você se sente desconfortável por uma situação que você está vivendo, é você querer pular fora do barco, é você querer procurar uma situação que seja diferente daquela. E sendo a verdade, seja bem ela dita aqui no nosso meio, é que Deus não está dizendo para você pular do barco, é para você continuar até o final, meu irmão. Irmão, mas eu estou sofrendo. É muita dor, é muita angústia. Lembre-se disso, Deus não projetou ninguém para viver uma vida angustiada. A angústia, ela faz parte da nossa trajetória. Nós podemos passar, e temos essa capacidade, essa estrutura, porque Deus fez essa estrutura, de nós passarmos por um período de angústia, mas não viver uma vida de angústia, não viver uma vida angustiada. Você sabe o que uma pessoa que vive por um tempo prolongado de angústia, o que acontece com essa pessoa? Pode desenvolver uma das principais doenças que o mundo vê como doença, chamada depressão. É uma doença psicossomática, uma doença desenvolvida aqui, ó. Você não tem nada no seu corpo, mas a sua mente está doente. É aquilo que alguns apontam dizendo como a doença da alma. Mas Deus, ele diz em sua palavra que o choro pode durar uma noite, mas a alegria não dura. Sabe o que significa quando eu entendo, percebo e analiso esse termo que Deus ele usa para esse contexto em relação ao choro, e a variável do choro permanecer, mas o choro deixar de ser choro para se transformar em alegria? É que quem serve a Deus por misericórdia não vai viver uma vida angustiada, não vai viver uma vida triste, não vai viver uma vida de fracasso. As coisas com Deus têm que mudar, meu irmão. É impossível você viver uma vida angustiada. E entenda bem, não é o fato de você não passar por uma angústia. Eu, Ayrton, não estou dizendo para você que você não vai viver uma angústia. Por um momento na sua vida você vai se angustiar, mas essa angústia não vai se prolongar na tua vida, porque Deus sabe os efeitos dela. E aí você está perguntando para mim, e por que tem muita gente com depressão até mesmo dentro da casa de Deus? Eu vou lhe dizer uma coisa. Quando você pega aquela história de Jesus no barco, Jesus dormindo, os discípulos apavorados, você pega que tem discípulos como exemplo de Lucas, que era médico. Você pega outros discípulos como exemplo de Pedro, João, Pedro, André, que eram pescadores, ou seja, homens que tinham contato com o mar. Mas mesmo eles sendo
experientes com o mar, eles estavam amedrontados, porque eles sabiam, se nós cairmos aqui, nós vamos morrer. Tem gente que não sabe nem nadar, tem médico na parada, mas não vai resolver nada. Não tem como ele curar, não tem como ele resolver nada dentro do mar. E tem gente aqui como eu, Pedro dizendo, que está acostumado com o mar, mas o negócio está me assustando. E pela minha experiência, eu sei que se eu cair aqui, eu não saio vivo. Mas a Bíblia não me conta que nenhum discípulo ou aquele barco veio a pique. A Bíblia não me fala que nenhum discípulo morreu afogado ou que aquele barco afundou. Sabe por quê? Porque o tempo todo permaneceram com Jesus no barco. Enquanto você estiver na direção de Deus, a depressão, a mortandade, a seta que assola o meio-dia, nada vai atingir, assolar a sua vida. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você está debaixo das asas do Altíssimo. Ele é o seu refúgio e a nossa fortaleza. Aleluia. Acho que eu estou na quarta. Estou falando e não estou contando, mas eu acho que eu estou na quarta. Quarto problema que aquela mulher encontrou. A Bíblia diz no versículo 26 que ela gastara tudo que tinha, mas nada se tinha aproveitado. Ou seja, ela usou todos os recursos e não teve retorno. Quarto obstáculo que aquela mulher enfrentou: o clímax da adversidade. Sabe o que significa clímax da adversidade? É o momento mais difícil da adversidade que você está passando. É o pico, é o cume. É quando você diz assim: eu agora cheguei no meu limite, eu não dou conta. Irmão, eu pensei que até o negócio ia querer dar uma melhorada, mas nem uma sobrevida eu estou tendo, nem um fôlego, nem como respirar eu estou tendo. Eu não vejo mais luz no fim do túnel. Agora você imagina uma mulher que, mesmo afastada do ciclo social, ou seja, ela perdeu o contato com a família dela, ela ainda tinha recursos, usou tudo que tinha, agora que o negócio estava preto para o lado dela. E talvez você que está aqui me ouvindo, você que está aí, para a glória e louvor do nome do Senhor, entendendo e meditando no que Deus está falando com você, você possa estar nesse mesmo pensamento. A sua mente está criando uma série de pensamentos que está gerando medo em você, está gerando um desconforto na sua alma, e você está aí dizendo: meu irmão, não dá mais, eu vou pular do barco. Meu irmão, não dá mais, eu vou desistir. Meu irmão, o buraco está maior, eu já não sei o que fazer. Eu acho que o buraco está desse tamanho porque ele está do meu tamanho certinho, está no comprimento certinho, da largura certinha. É para ser enterrado mesmo esse buraco. É para eu sucumbir nessa tempestade. E eu vou lhe dizer uma coisa, meu querido. Quando você passa no clima da adversidade, você se entrega. A Bíblia diz o seguinte no livro de Provérbios: se te mostrares frouxo no dia da angústia, pouco será a tua força para sair dela. Se você está enfrentando uma adversidade, já está fazendo o corpo mole, se você está enfrentando essa adversidade e sempre se olha como um zero à esquerda, como um ninguém, como um cara que nunca vai chegar, realmente eu não dou conta, tá aí, ó, é na vida do meu pai, é na vida da minha mãe, agora é na minha, tá aí, vou me entregar, vou me render. Sabe o que vai acontecer com você? Isso significa que você já está com o primeiro sintoma: medo. E o medo te faz retroceder. O medo, ele acaba com você. O medo, em alguns momentos, serve como mecanismo de defesa. Entenda bem: se eu não tivesse medo, eu atravessaria uma pista sem olhar para os lados. O medo me defende. Mas o medo exacerbado, exagerado, ele pode virar pavor. Um medo que eu não tenho como controlar. E sabe o que acontece? Como uma pessoa apavorada fica descontrolada. E aí você se descontrola aqui, emocionalmente, que é o que eu estou dizendo para você. Se o medo aconteceu, significa que a insegurança também é só questão de tempo para você começar a se sentir inseguro. Sabe uma outra coisa que vai acontecer com você? Se o medo aconteceu, a insegurança também, você vai ficar paralisado, não dá conta de fazer mais nada, não consegue se levantar, está aí, está entregue, não consegue, está aí, eu não consigo vencer, eu vou continuar aí, eu estou desse jeito. É o que acontece com muita gente dentro da igreja, é o que está acontecendo com muita gente do mundo, está paralisado. E uma vez uma pessoa paralisada, ela fica acomodada. Sabe o que significa ter uma acomodação para esse
sentido que eu quero falar é uma pessoa estagnada, que não sai do lugar. Se você quer ver mudança na tua vida, você precisa se mover. É por isso que Deus, por 365 vezes, escrito em sua palavra, disse uma palavra para mim e para você: não temas. Quando Deus está dizendo para você não temas, Ele está falando em outro contexto: confiem. Vá em frente, porque eu sou contigo. Glória a Deus. É o que Deus está falando com você. Meu querido, um outro problema que eu encontro em relação à vida daquela mulher é que ela passa por um período duradouro na sua adversidade, um longo tempo. Depois vem o desconforto, vem a dor, vem o sofrimento, depois vem o clímax da adversidade. As coisas pioram ainda mais, coisas que ela não esperava acontecer, acabaram acontecendo. Aquela velha frase: quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Você está aí orando, você está aí pedindo a Deus. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas Deus sabe com quem está falando aqui. Para você que está orando, está intercedendo, está clamando, está buscando estar firme na presença de Deus e está sendo bombardeado pelos exércitos do diabo, eu quero te dizer uma coisa para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Isso aqui não é profético, não. Isso aqui pode acontecer muito bem na vida de todos, para a glória de Deus. Olha o que diz a santa e eterna palavra: permaneceis firmes e o diabo fugirá de vós. Ou seja, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Muita coisa pode acontecer, mas você está firme, você não arreda o pé, porque Deus é contigo. Um último obstáculo que eu observo em relação à vida dela: a multidão. A multidão é um obstáculo. O que representa a multidão para você? Aquilo que é maior do que você, aquilo que você sabe que você não dá conta de lidar, aquilo que você sente que você não tem força suficiente para se levantar, para se empenhar diante do problema que você está passando. Pode ser o que esteja acontecendo com você, uma multidão de problemas, uma multidão de palavras que tem te acertado, estão vindo no alvo certo, você é o alvo, você é a mira, e você está nessa situação. Agora imagina comigo, uma mulher que já vinha fraca. A Bíblia diz que ela tem o pensamento em ir ao encontro de Jesus. Quantos quilômetros aquela mulher não caminhou? Já estava sofrendo aquela dificuldade toda. Ela estava apostando a última ficha dela em Jesus. Eu quero te dizer uma coisa: você em Jesus pode colocar suas mãos no fogo, Ele nunca vai te deixar queimar. Pode passar pelo fogo e não te queimarás. Pode passar pelas águas e não te afogarás. Eu serei contigo. Glória a Deus. Pode botar, confia. Se você tem fé, não coloca as mãos não, coloca o corpo. Porque ele vai entrar no meio dessa fogueira como entrou com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ninguém vai sair queimado quando por ele se entrega. Aleluia. A mulher já vinha fraca, caminhando a quilômetros. Agora você imagina ela no meio do caminho, tendo que demonstrar, porque ela teve que procurar saber onde Jesus estava. Jesus estava em constante movimento. Você vai ver que quando ela vai ao encontro de Jesus, Jesus estava parado. Não, a Bíblia diz que Jesus estava o quê? Caminhando. Então significa que possivelmente ele estava fazendo uma travessia de uma cidade para outra. E ela estava distante em relação a Jesus. E aqui vem uma coisa interessante, que é um outro problema que você pode enfrentar em 3 níveis. Primeiro, a distância geográfica. Você pode estar muito distante do que você quer, do que você almeja. Existe também um outro porém chamado distância posicional. Você, em relação à posição em que está hoje, para onde você quer chegar ou o que você quer, é muito diferente. Realidades distintas. Coisas que para você vai depender e vai demorar muito. Ou a terceira e última coisa que eu enxergo, que é uma realidade também na minha vida, é que eu posso estar distante de forma temporal. O que significa o termo temporal? Tempo. Ou melhor, eu falei o tempo temporal, né? O que significa a nomenclatura temporal? Tempo. É isso que significa.
Espírito Santo de Deus está neste lugar. Tem coisas na sua vida que hoje você está olhando e está dizendo: Ayrton, eu sei que está lá, mas eu sei que isso vai exigir muito tempo para eu chegar lá. Mas uma coisa eu posso te dizer para você conseguir vencer todos esses obstáculos. A primeira: mova-se. Ação produz movimento. Agora entenda qual foi a chave da vitória que essa mulher se utilizou para neutralizar aquilo que estava sendo derrota na vida dela. Primeiro passo, eu disse que é movimento. Deixa eu explicar para você como isso acontece. O que aquela mulher ela vinha, o que tinha nela era isso aqui: objetivo, ideal, pensamento e sonho. Não existe uma ação que venha depois de um sonho. Um sonho ou todo sonho precede uma ação. Não entendeu? Vou ser mais claro com você que não está me entendendo. Tudo passa pelo processo mental. Para você falar, você tem que pensar. Para você agir, você tem que pensar. Nada cai do acaso. Eu fiz porque... Não. Às vezes você toma decisões tão rápidas, em frações de segundos, que nem você se dá conta. Porque o seu cérebro tem essa capacidade interativa. Ele toma decisões que às vezes, quando nós nos damos conta, nós já fizemos. Mas você tomou aquela decisão. Às vezes sem prestar atenção, mas você tomou. E eu entendo que toda decisão, ela passa por aqui, ó. Eu tenho que articular, eu tenho que pensar. Se eu penso, eu estou dizendo, eu estou direcionando alguma ação em relação ao objetivo. Então, meu amado, aquela mulher tinha um sonho, ela tinha um desejo. Sabe qual era? Ser curada. Eu e você temos uma capacidade incrível em relação a isso. Eu peço que você preste muita atenção no que eu vou lhe dizer agora. Eu não estou aqui para empolgar ninguém, eu não estou aqui para fazer você sair arrepiado, porque na verdade, nem te convencer eu quero. Se você está mexendo no WhatsApp, se você está preocupado com tanta coisa, não me interessa. Eu estou interessado em dizer para você o que Deus está mandando falar com você. Não me entenda mal, mas uma coisa eu posso lhe dizer: que quem crê, verá a glória de Deus. Mas para eu crer, eu preciso ouvir o que o Espírito diz à igreja. A primeira coisa, meu querido e meu amado irmão, em relação a isso: nem macaco, nem elefante, nem girafa, nem bode, nem ovelha tem essa capacidade que eu e você temos. Eu já comentei sobre isso aqui, mas para elevar o que eu quero dizer a você a um nível para que você compreenda, eu vou citar novamente. Na sua mente você possui dois processos: um chamado memória, que está ligado ao passado, e o outro chamado imaginação, que está ligado ao futuro. Quando eu disse para você que toda ação, ela precede de um sonho, ou seja, para eu agir, primeiro eu tenho que pensar. Para eu conquistar, primeiro eu tenho que sonhar. Eu estou dizendo para você que você vai usar um mecanismo chamado imaginação. Sabe o que significa a imaginação? A imaginação, ela está ligada ao campo da criatividade, onde o ser humano tem a capacidade de enxergar imagens, se ver, projetar situações que não existem, se colocar em realidades em que ele acredita que um dia ele vai viver. E eu quero dizer para você, tanto que isso é fantástico, porque dado a essa capacidade, que nem o macaco, nem a girafa, nem o rato, ninguém tem. A ciência diz, eu citei isso aqui há alguns dias, aproximadamente existem 33 milhões de espécies existentes no planeta Terra, sendo 3 milhões catalogadas, ou seja, especula-se, acredita-se que exista essa bagatela, essa quantidade incrível de espécies, e dentre essas espécies, 3 milhões são conhecidas. Agora você calcula comigo, se 3 milhões de espécies conhecidas pela ciência existem, eu não estou dizendo de 1 milhão, eu estou dizendo de uma dentre 3 milhões de espécies. Uma, você está entendendo? Uma dentre 3 milhões de espécies. Então eu tenho 2.999.000 espécies desconhecidas, ou melhor, espécies conhecidas, mas uma espécie que se chama ser humano e que Deus aponta como a coroa da criação de Deus, tem essa capacidade de imaginar, de projetar e de ver. E é por isso que a Bíblia diz sobre a fé
quando você projeta com fé, quando você enxerga com fé, ainda que não tenha acontecido, quem crê verá a glória de Deus. Não tem essa capacidade. E uma! Sabe o que é a coroa da criação de Deus? Se você chegar nesse exato momento no trono de Deus e falar: Jeová, licença, qual é, dentre aquilo que o Senhor criou, a perfeição na sua criação abaixo do Senhor? É óbvio, porque Deus não está classificado como criação, Deus é o Criador. E Deus vai dizer assim: o melhor que eu criei se chama ser humano. É você e os seus irmãos. Glória a Deus. O melhor. É por isso que o diabo trabalha numa esfera, numa veemência, numa força, de uma magnitude tão grande para te atingir moralmente, psicologicamente, que você não tem nem noção. Mas quando eu passo a atingir esse entendimento, que eu tenho esse nível de capacidade, entenda bem a mensagem que diz lá no livro de Êxodo. Quando Deus Moisés se deparou com o mar vermelho, uma das coisas que Deus falou: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. O mar ainda estava fechado. Aí olha a palavrinha que Deus dá: hoje mesmo verás o livramento do Senhor. Vê tu o livramento do Senhor. O povo não estava nem sabendo o que ia acontecer. E Deus já estava falando para o povo se ver com o livramento, com o povo se ver com o estado. E eu quero incentivar ânimo em você nessa noite. Ou melhor, eu quero injetar ânimo em você nessa noite. Se veja nessa porta de emprego. Veja o teu marido, a tua esposa voltando. Veja a glória de Deus vindo sobre a tua vida. Se veja curado para a glória de Deus. Veja a glória de Deus. É isso. Imagine-se lá, só que acreditando. Segunda coisa que eu preciso, e disse a você que gostaria da sua atenção. Fizeram um teste, eu já citei isso aqui. No momento em que eu começar a reproduzir o que eu já falei, talvez alguns aqui vão se lembrar. Fizeram um teste, isso se chama ciência. Foi feito um teste com 2 ratos de laboratório. Pegaram o primeiro rato, colocaram ele dentro de uma vasilha com água e fecharam a porta de uma sala. E deixaram aquele rato ali sob observação, mas na escuridade. E aí, 3 minutos depois, o rato tinha morrido. Pegaram outro rato, colocaram sobre o mesmo balde de água e deixaram aquele rato, só que dentro do quarto escuro, mas com uma diferença. É que dentro desse quarto escuro tinha um feixe de luz que incidia, ou seja, tinha um feixe de luz, como se fosse um filete de luz que estava sobre o balde, sobre a água, que dava a visão para o rato. Você sabe quantas horas esse rato durou? 72 horas. Sabe por quê? Porque o rato estava olhando para o feixe de luz e acreditando que aquilo era a saída dele. E ele lutou, porque ele acreditou que tinha uma saída. Isso é ciência, meu irmão. Para você não dizer que eu estou espiritualizando tudo, que eu estou querendo te mover na lábia, negativo, eu estou falando de ciência. Fatos que são comprovados, apesar que a fé é mais real do que a ciência, porque até hoje tem coisa que a ciência não consegue comprovar e nem explicar, e a fé diz absolutamente o que é. Você que é imagem e semelhança de Deus, está querendo desistir porque você não tem um feixe de luz, você tem a própria luz que é Jesus de Nazaré na sua vida. Continua lutando, continua remando, não saia dos pés de Jesus, independentemente do que você está passando, porque você verá a glória de Deus. Fantástico aí o Eliane dizendo, para vir para a igreja é muita dificuldade, é isso, é aquilo e tal, mas vale a pena você continuar lutando, vale a pena você continuar indo para a igreja, porque Deus tem resposta, Deus tem livramento, Deus tem coisas lindas para fazer na sua vida. Vou correr agora porque o horário já não me permite. Segunda coisa que aquela mulher teve se chama determinação. Sabe o que é determinação? Vontade. Quem tem vontade supera o desânimo.
Eu vejo muita pessoa que não teme a Deus, que não acredita em Deus, é ímpio, está aí na vida praticando impiedade, iniquidade, e está dizendo, eu vou conquistar, eu vou vencer, a melhor vaga vai ser minha, eles que me aguardem vão ter que me engolir, porque eu vou chegar lá, e você que é servo de Deus está falando o quê? Sou um pobre coitado mesmo, eu não sou nada, irmão, você sabe como é que é, ninguém dá valor em mim. Você vai se dar valor, vai esperar que os outros deem valor em você. Se você for esperar alguma coisa do outro, você nunca vai chegar em canto nenhum. Por isso que a Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer. Terceira coisa que aquela mulher tinha, determinação. Uma pessoa determinada é uma pessoa que se decide firmemente em prol de algo. Sabe o que eu quero dizer para você? Que uma pessoa determinada, ela pensa assim, ou o diabo sai da minha frente, se ele ficar, Jesus vai passar por cima dele. Eu não desisto, eu estou firme, eu não vou ceder para o diabo, eu não vou dar lugar para o diabo, eu estou firme, eu me decidi. Uma pessoa decidida não é inconstante, ora está com fé, ora está com alegria, está até ouvindo essa mensagem que Deus está falando, você está sentindo a glória de Deus, você está sentindo aquele desejo de voltar novamente para os pés do Senhor, mas daqui para fora, quando você voltar, a realidade é outra, não tem pastor, não tem igreja, não tem glória a Deus, não tem aleluia, o desânimo vai bater em você, e você vai se deixar levar pela inconstância. Agora quem é firme, vai enfrentar tudo isso e vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive, e que aí os meus ossos sejam consumidos, eu verei a glória de Deus. Terceira coisa que aquela mulher tinha, falei de duas, já foi agora a terceira, motivação. Motivação, ela supera a crise. A motivação, ela gera, sabe o que, meu querido? Como é que eu posso dizer para você? Não se chama exaustão de ânimo, mas eu vou dizer para você, você vai entender. Não é ânimo exaltado, ou seja, é uma pessoa, meu querido e meu amado irmão, extremamente animada. É uma pessoa extremamente confiante. E eu vou lhe dizer uma coisa, uma pessoa que tem esse tipo de sentimento é conhecida como uma pessoa entusiasmada. Uma frase para definir o que é entusiasmo: é uma pessoa que faz acontecer diante da adversidade. Muita coisa você pode fazer diante da adversidade. Muita coisa linda e maravilhosa você tem capacidade de fazer para viver. Muita coisa boa você pode plantar que você vai colher. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa entusiasmada. Quarta coisa, estou terminando. Aquela mulher, sabe o que ela tinha? Reconhecia os seus limites. Ela, quando foi até o encontro de Jesus, ela não chegou aloprada, ela não chegou maluca, ela chegou reconhecendo a sua fragilidade, a sua debilidade. Eu estou fraca. Se eu tocar em Jesus, com certeza eu vou tomar um empurrão, a multidão vai me dar um cheira para lá. Aliás, se eu agarrar nas vestes dele, eu não tenho condição disso. Sabe, você precisa reconhecer até onde dá. E quando você reconhece a sua deficiência, é o ato em que você chega e diz assim: Senhor, eu não dou conta, daqui para frente assume o negócio. Não é que você está dizendo que até agora quem era o gestor, quem era o controlador da vida era você. Você está dizendo o seguinte: a minha parte eu fiz, agora o negócio é com o Senhor. Tem coisas que não dá para eu e nem para você. A outra coisa que eu observo em relação àquela mulher, quinta e penúltima coisa, sabe o que é, meu irmão? É que aquela mulher, para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus, ela tinha planejamento estratégico. Ela não fez na emoção, ela não fez no achismo, ela não fez no vamos ver o que vai dar. Não, ela se projeta em relação a Jesus, mas tudo estrategicamente falando, agindo com a inteligência e não com a emoção. Se eu tocar nele, se eu agarrar nele, se eu segurar ele, eu vou cair. Talvez quando ele virar, porque a reação é instinto. Se alguém toca em você instintivamente, sem você querer, a reação que você produz é essa aqui, ó. E ela não sabia
qual seria a reação? Se Jesus faria assim com o braço aberto, ou se Jesus moveria só assim, ou se quem estava ao lado de Jesus possivelmente empurraria, porque naquela época eles eram muito radicais com mulher, principalmente com mulher com aquele problema, porque estariam dizendo que ela estava impura, que ela estava atingindo o mestre, que ela estava trazendo impureza sobre o mestre. O que ela faz? Basta tocar. No momento em que eu estiver no meio da multidão, a multidão empurra para cá, a multidão empurra para lá, mas ela desse jeito, ó. Quando ela viu que Jesus estava perto, ela tomou um embalo e simplesmente pegou. Tocou. Você é inteligente, você não é burro. Você sabe o que Deus está falando com você. Você sabe o que Deus quer da sua vida. Toma posição, muda a sua vida. O problema, como hoje eu disse, eu reproduzi o que Deus mandou dizer, que poucos da igreja subiriam. Sabe por quê? O problema não está na liderança, porque a salvação é individual. O problema está em mim e está em você. O culto não depende do Espírito Santo. O nível do culto depende de mim, depende de você. Sabe por quê? Porque eu interajo no culto. Eu sou cooperador, eu sou colaborador. Se você quer sentir a glória de Deus, começa a se entregar para Ele, começa a adorar, começa a glorificar. E em resposta, você vai ver a glória de Deus. Olha o que diz a palavra dele: quem me busca, me acha. Quem me invoca, eu respondo. Se crer, verás a glória de Deus. Ou seja, ele está dizendo, tudo parte do princípio de uma ação. E você provoca essa ação para ver a reação de Deus na sua vida. A sétima e última coisa, eu termino aqui a minha mensagem. Sabe qual é? Aquela mulher, ela teve fé em duas dimensões. A primeira dimensão é essa aqui. Você tem que entender essa lei do reino de Deus. Deus não vai mover uma palha por você no que você pode fazer. Senhor, hoje eu não vou na sua igreja não. Manda um anjo aqui para me levar, se o Senhor me quiser. Vai ficar onde você está. Ele não vai mandar um anjo. Vai lá, desce lá, o parrudo, leva ela, porque o capeta está amarrando a vida dela. Não, é você. Você não quer ir, você se decidiu, beleza. Ele vai respeitar isso aí. Tem uma frase no mundo que diz o seguinte: faça da sua parte, da minha eu farei. Essa frase não é bíblica, mas o povo insiste dizendo, volta e meia, eu vejo a minha avó por parte de pai, mas meu filho, na própria Bíblia diz, faça da sua parte, da minha eu farei. Eu não falo nada para ela porque eu respeito ela. Mas eu falo realmente, irmão, o sentido é esse, mas na Bíblia o que está escrito é outra coisa. Então você tem que entender que esse jargão, esse bordão não é errado, mas biblicamente ele não existe, mas ele é totalmente certo do que eu estou dizendo. Você precisa ter atitude, e ela acreditou em si mesma. Você precisa acreditar que Deus é na sua vida, que Deus tem poder na sua vida, que Ele vai te ajudar, que você está aqui nessa noite e não vem bom. Eu acredito no Deus que me ama, eu acredito no Deus que falou comigo, eu acredito que eu vou ser bem sucedido, eu acredito na restauração da minha vida hoje, eu acredito na prosperidade de Deus, eu acredito em muita coisa boa. Glória a Deus. E a última, que está dentro dessas. Falei que era duas, não era? A última aqui. Fé em Deus. Olha o pensamento. Eu posso caminhar. Agora é só Jesus que pode me curar. São duas coisas que estão conectadas. Sem Ele, nada é possível na sua vida. Aprenda a buscar a Deus. Que bom que eu estou tendo a oportunidade de ver alguns irmãos aqui hoje. Muito bom estar com você. Eu quero agradecer pela sua presença, não porque você veio me ver, veio ver a pastora, o presbítero, não. Mas é porque eu fico feliz em ver o povo de Deus unido. E a forma de agradecer é em dizer para você que coisa boa é estarmos unidos aqui. Que coisa sensacional é saber que Jesus te permitiu estar aqui para ouvir essa mensagem e introjetar, trazer ânimo para a sua alma. Fique de pé em nome de Jesus.